Se o mundo despreza o silêncio, eu não posso suportar. Aquilo que eu vou ministrar à igreja, pela direção de Deus e do Espírito Santo, com certeza será para os seus ouvidos e a sua fé, e também para a vida dos ouvintes, que vão ouvir por meio do YouTube, do Facebook. Não vamos falar de maneira muito difícil, porque de maneira muito difícil fica difícil entender. Mas como Jesus sentava à beira do tanque, à beira do mar, e falava de maneira bem simples, assim espero também no Senhor cumprir o desejo de Deus, na simplicidade da sua palavra. Em nome de Jesus, que você possa receber de Deus. Vamos ler até o versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Amém? Vamos se sentar. Em nome de Jesus. Estou sublinhando alguns pontos interessantes que a palavra de Deus nos faz ter um pouco atenção àquilo que vai nos dizer. Pastor, que palavra é essa que o Senhor vai nos falar hoje? O Senhor vai condenar, vai fazer alguma condenação, vai nos exortar? Não, nós vamos ensinar mais uma vez. E é evidente que todo o ensino que a Bíblia Santa ela nos traz, a gente é forçado a entender que a exortação santa, e às vezes o mais simples, porque
Quando a gente olha para essa palavra aqui, parece que é só a gente receber de Deus, por meio de Jesus Cristo, isso é suficiente para nós caminharmos diante do Senhor. Parece que o texto ele está nos ausentando de algumas responsabilidades, de alguns comprometimentos com aquilo que nós acreditamos e da maneira que nós caminhamos por aquilo que acreditamos, a fé. Então a Bíblia Sagrada vai nos trazer alguns esclarecimentos, e aqui nós vemos dois deles. Uma condição sem Cristo e uma condição em Cristo Jesus. E eu estava a meditar nessa palavra já por alguns dias, pensando e meditando a minha mente e meu coração, indagando com Deus aquilo que Deus desejaria que trouxesse para o conhecimento e a igreja no dia de hoje. Porque a gente pode pegar muitos textos da Bíblia, falar de muitas coisas, encher o teu coração, a tua mente de muitas coisas, né? Encher o teu coração de muitas esperanças, sonhos, encher o teu coração de objetivos. Mas o que eu acredito é que, com certeza, os objetivos de Deus para cada ano, para a tua vida, é que você possa viver essa graça. Porque por ela nós vamos ser salvos. A nossa vida passa. A gente vive muitas coisas. Sofremos muitas coisas. Mas o texto nos traz um desfecho de salvação, uma base para a salvação. E a base para a salvação é graça. Só que a gente não pode caminhar nessa vida que Deus nos dá hoje de maneira a discorrer da vida sem compreender graça. A missionária uma vez me disse assim: eu gostaria muito de ouvir uma palavra falando sobre graça. Eu até brinquei com ela, disse assim: mas a gente fala disso todo dia. Quando nós ensinamos, quando nós orientamos, quando nós aconselhamos, como nós temos oportunidade de estar dentro da casa de Deus, ouvindo uma boa palavra, recebendo uma pregação pela fé, e podendo despertar a fé por aquilo que nós ouvimos. Tudo é graça. A maneira que nós acordamos, a oportunidade de nós levantarmos, é a graça de Deus. A graça já começa aí, quando vemos a oportunidade de estarmos desfrutando de vida e poder ter a oportunidade de conhecer mais a Deus. E o texto nos traz duas posições. Uma dessas é a posição que um dia nós estávamos, e outra é o dia em que nós somos iluminados por graça. E nessas duas condições, a Bíblia traz aqui algo interessante para a nossa vida, é que nós precisamos fazer uma análise mental para entender qual a verdadeira nós tomamos posse. Qual verdadeira tem comunicado com a nossa vida. Qual verdadeiramente tem comunicado com a nossa história. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque para essa mensagem também, Deus me trouxe um tema. E o tema foi: meu servo, um novo recomeço. E quando eu digo isso para a igreja,
O meu coração arde, posso dizer assim, de alegria e de esperança em dar a você e trazer para você uma palavra verdadeiramente de fé ativa no Senhor, não de uma fé morta. Algumas palavras que Deus traz ao nosso coração. Eu não sei se você ficou um pouco como que assustado com o que você ouviu, mas veja bem o texto. Do versículo 1, que nos diz que nos vivificou, até o versículo 3, que diz, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e éramos por natureza. Eu não sei se você entende isso, mas a Bíblia Sagrada diz que o pecado entrou e trouxe uma natureza que muitas pessoas, por mais que falam, elas não querem de maneira nenhuma aceitar. E muitos até têm dado que isso é um sistema religioso, né? Não. Tem nada de sistema religioso, tem palavra de Deus, tem fé. A palavra escrita que diz. E isso muitas vezes pode assustar muita gente. Quando você, porventura, poder ouvir de alguém dizer, você era filho da ira, ou você é filho da ira. Isso nos assusta. Porque quando nós olhamos esse texto, parece que nós não temos nenhum valor. Parece que nós não somos ninguém. É a escória de tudo e de todas as coisas. Filhos da ira. E a Bíblia diz que isso era a nossa natureza. Logo aqui, irmãos, eu abro um grande parênteses para entender uma coisa, e verdadeiramente era. Quando o pecado entrou no mundo, fez muitas vítimas, e ainda faz, e ainda está fazendo, dentro e fora da igreja. Porque Paulo traz essa mensagem aos Efésios, porque o intuito de Paulo trazer essa mensagem aos Efésios era dizer algo como assim para você: Deus está querendo trazer você de volta para casa. Talvez alguns possam dizer assim, mas eu nunca saí de casa. Aí que entra um grande perigo religioso. Nós podemos estar fora de casa, perdidos. Quando eu digo isso, eu digo que Paulo está levando esse entendimento. Paulo está levando o povo de Efésio a entender uma coisa, irmãos, que quando o pecado entrou no mundo, ele nos levou a um patamar de espiritualidade tão grande, tão profundo, tão tenebroso, porque não é um patamar espiritual tão simples de entender. É um patamar espiritual que, se nós não tivermos a humildade para reconhecermos a oportunidade que nos dá o Senhor, nós jamais vamos entender. Mas aqui a Bíblia Sagrada diz que alguém está entendendo, e alguém também está despertando o entendimento de alguns para entender a profundidade da graça e da natureza natural do homem. E a Bíblia diz que essa natureza era tão diabólica, tão distante de Deus, e a gente sabe, né, irmãos, que uma coisa distante de Deus, misericórdia. Não é isso? A gente pode até ouvir falar de Deus, a gente pode até receber uma palavra de Deus, a gente pode até se chegar a Deus, mas é o mesmo que nada.
Por que essa palavra num dia de hoje? Porque é o retorno, né? Sabe o que é o retorno? Estive conversando com a irmã, Deus deu uma graça de a gente entender assim. O Espírito disse para mim falar: fale para essa irmã que ela precisa fazer um reset. E aquela palavra que eu disse para a irmã, num conselho de Deus, ela ficou na minha mente gravada: reset. Você tem que resetar. Se não, para haver um recomeço verdadeiramente iluminado por uma verdade ampla e clara e absoluta, pode ter certeza, irmão, diz para ele aí que está do seu lado, só vai ser mais um ano, tá? Só isso. Só isso. Porque a proposta de Deus para o homem não é um ano, mas a proposta de Deus para o homem é o ano. Não é um ano que passou, mas é o ano que ele teve experiência, que ele viveu promessa, que ele viu cumprir a palavra e que ele seguiu aquilo que verdadeiramente ele acredita como fé. É isso aqui. Então Paulo está dizendo: olha, primeiro momento, irmãos, vocês precisam entender o seguinte, ó povo de Efésios, que a oportunidade que veio para vocês, ela é tão grande que vocês não têm noção, porque vocês estavam tão distantes, tão longe, a mente de vocês só pensava em carne, a mente de vocês só pensava em pecado, a nossa mente, a minha mente, era tão obscura, que por mais que eu pensasse em alguma coisa, Deus, eu nunca iria pensar em Deus. Deus, eu não quero saber, eu estou distante, isso não existe. Tem muita gente assim, tem? Esse negócio de Deus, isso é muito relativo. Tem muita gente assim, né? Se tratando de Deus, irmãos, é uma batalha. Tem gente que está... mas Deus é na minha vida. Mas está tão em treva sem Deus. Está tão escravo do pecado sem Deus, que por mais que ele entenda que a vida de Jesus trouxe vida para ele, ele não consegue ver esta vida e viver esta vida, porque ele está em treva, porque ainda a sua carne, ainda o seu pensamento, ainda as suas inclinações estão voltadas, estão percebendo tudo, mas não está percebendo a graça de Deus. E como crentes em Cristo Jesus, aqui é Efésios, viu? Nós somos aqueles que somos obrigados a entender essa graça. Que nós estávamos numa natureza tão distante, nós estávamos tão frios, tão indiferentes com Deus, que Deus olhando, a única coisa que Deus tinha a fazer era acabar de matar o que está morto, se isso pode, né? Mas em vez disso, Deus trouxe vida. Aí a gente tem que entrar num contexto aqui tão tremendo, né? Para o que ele trouxe vida? Para a gente arrastar o passado, viver um ano dizendo: Deus, eu não consigo. Deus, isso para mim é muita coisa. Será que era muita coisa para Deus olhar para a humanidade distante, obscura, e enviar o seu filho? Talvez poderia até ser, mas Deus não poupou. Ele enviou, sabendo e entendendo por que estava enviando. Porque só através da vida do seu filho nos seria possível retornar novamente aos braços de Deus, retornar a uma condição de poder ter a sensibilidade
ao menos essa, para entendermos o nosso estado e dentro da oportunidade que Ele nos coloca, nós verdadeiramente abraçarmos esta oportunidade. Porque essa oportunidade não nos veio a nós por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos. Ela veio por escolha e determinação de Deus. Porque Deus também, Ele não veio enviar o seu filho para dizer: olha, eu estou enviando o meu filho para te livrar, para poupar a tua vida da morte. Não, a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou, Deus viu e Deus enviou, e Ele enviou por meio da graça, porque a minha condição não permitia isso, essa oportunidade, mas Ele me deu essa oportunidade, não olhando para a minha condição, mas Ele me livrou da minha condição, na oportunidade da graça, e pela fé eu abraço isso. E como eu caminho por fé? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a graça ela tem alguns meios de se manifestar. E sabe qual é a maior maneira da graça se manifestar? Uma delas é por meio da atitude, por meio do comportamento, por meio das coisas que nós enfrentamos. Você viu a palavra, e a palavra está dizendo que a natureza do homem, o que levou ele a viver essa natureza de filho da ira, foi uma natureza que se tornou presa por desejos infames, por atitudes erradas, por pensamentos errados. Então, por meio da graça, eu posso rever os meus conceitos. Por meio da graça, eu posso rever as minhas oportunidades. E por meio da graça, eu posso sustentar as mesmas pela fé. Porque muitas das vezes, para nós, isso é sim um desafio. Porque passa ano, irmãos. Passa dias, irmãos, e a oportunidade de Deus é que nós venhamos viver o novo e se apoiar no novo. Mas nós, muitas das vezes, a essa natureza, a esse conflito natural que está diante de nós, nos afastando de Deus, nos confronta tanto que nós muitas das vezes não o percebemos, o quanto esses conflitos nos afastam das promessas de Deus. E como eu disse, passa um ano, você não vê novidades, passa 2, você não consegue ver novidade, e você muitas das vezes, por não ver novidades de Deus na tua vida, você muitas das vezes se deixa frustrar por aquilo que você se encontra preso e cativo. Mas a proposta é que nós venhamos estar verdadeiramente presos e cativos àquilo que nos trouxe vida. Porque o texto, ele nos trata, ele nos vivificou por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. Porque estando nós mortos em ofensas, nos desejos que nós buscávamos, a nossa natureza nos levava à morte, e a morte a cada dia. Mas a riqueza da sua misericórdia e graça nos trouxe a proposta de nos trazer vida. Olhar para a nossa realidade e entendermos que Ele nos deu algo precioso, e diante daquilo que Ele nos deu, que é precioso, vivamos debaixo disso, vivamos por isso. O texto diz que Cristo, irmãos, vivificou a vocês. Então, da maneira que Ele se deu para vocês, a maneira que Ele chamou vocês, a maneira que Ele demonstrou o amor a vocês, vivam desta maneira e não vivam de outra maneira. Não deixe que outra maneira venha afastar de você a maneira que Deus te chamou, a condição que Deus te colocou, porque esta condição te dá
oportunidade de ver a riqueza da sua misericórdia. Mas a grande realidade é que nós vivemos conflitos, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós vivemos em dificuldades, e muitas das vezes aquilo que nos está proposto, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos desfrutar. Mas por que, pastor, nós não conseguimos viver e nós não conseguimos desfrutar? Porque nós desprezamos a graça. E quando eu desprezo a graça de Deus, a única condição que me resta é o afluir de tudo aquilo que o mundo pratica e de tudo aquilo que prende o mundo. Você percebe que o texto está dizendo o seguinte, irmãos, que a natureza mundana, não estou falando das pessoas, estou falando de nós quando estávamos no mundo. A nossa natureza tinha uma maneira de pensar muito diferente daquilo que Deus tem a pensar. É evidente que a Bíblia diz em Isaías que o pensamento de Deus vai muito além. Mas a Bíblia Sagrada também diz que aquilo que Deus revelou a nós por meio da sua palavra e seus santos profetas, aquilo nós precisamos praticar. Porque ainda que nós não conheçamos a profundidade dos pensamentos de Deus, aquilo que nos foi revelado, vivamos por isso. E quando nós precisamos viver por aquilo que nos foi revelado em Cristo Jesus, nós vivemos a realidade de olhar para o mundo porque estamos no mundo, mas em vez de nos aprendermos, nos prendermos e nos deixar levar por aquilo que o mundo nos apresenta, nós precisamos nos resguardar daquilo que é a verdade, a misericórdia e a graça de Deus. Por isso o texto está dizendo que, olha, que nós estávamos no mundo e a nossa natureza era diabólica, porque nós entregamos a nossa primogenitura ao diabo. Então, mediante Adão e Eva, toda a humanidade seguiu o mesmo contexto. Não existe salvação para o homem por meio da sua obra. Não existe salvação para o homem por meio da sua condição. Se nós vamos alcançar a salvação, e se nós podemos desfrutar da salvação, porque uma coisa é alcançar e outra coisa também é desfrutar. Muitos podem desfrutar de um plano de salvação e não ser salvo. E a proposta é desfrutar de um plano de salvação e desfrutar da salvação. Mas isso só é uma condição para aqueles que verdadeiramente conseguem entender a palavra da sua verdade. Porque o texto está dizendo que, olha, a Efésios, vocês foram chamados para uma oportunidade muito grande. Porque a condição de vocês não permitia, mas Deus, por amor, permitiu vocês viver algo hoje que vocês nunca pensavam em viver. Deus fez vocês conhecer algo hoje que vocês nunca pensavam em conhecer e nunca desejavam conhecer isso. Mas Deus fez a vocês conhecer. Mais do que conhecer, Deus trouxe a vocês uma oportunidade de vida para que aquilo que vocês conheçam em Deus, venham vocês ter o poder nas mãos de praticar e ver o efeito que isso traz para a vida de vocês. Porque entendam uma coisa: quando presos em ofensas e pecados e mortos para Deus, entendam uma coisa: quando eu estava no mundo, eu não estava morto. Quando eu estava no mundo, eu trabalhava. Quando eu estava no mundo, eu estudava. Quando eu estava no mundo, eu acordava. Eu tinha um objetivo, eu tinha sonhos. Quando eu estava no mundo, chegava-se o ano da virada, eu estourava uma champanhe para o alto, viu? Eu tomava lá minha bebida lá, viu? Eu ouvia minhas músicas lá, ouviu? Tudo isso, eu curtia, viu? Tudo isso, eu me alegrava, viu? Eu chorava, eu lembrava das perdas, viu? Tudo isso, uma vida natural, uma vida comum sem um Deus.
Passava-se o ano, novamente os mesmos desafios, mas chegava o final do ano, novamente as mesmas esperanças. Aí você fica naquele saquetel furado. Você vai recebendo, você vai aprendendo, porque a vida te ensina. Na vida que você vai seguindo, passa o ano, você se alegra. Tem meses que para você é uma alegria, uma euforia, uma bênção. Tem meses, tem tempos, tem situações que te levam a um choro, a um desespero, que muitas vezes você fala, eu queria morrer. Mas tem meses que você passa, você diz assim, eu desejava morrer ontem, mas hoje eu não quero morrer mais não, hoje eu quero viver. Aí você vive mais uma vez e chega novamente o fim do ano e você volta de novo, trazendo à memória tudo o que te aconteceu em todo o ano. E para o ano que vem você diz, Senhor, ó Deus, me dá uma oportunidade. E novamente você volta a estaca zero, porque você não entendeu a graça. Então a proposta aqui de Deus não é que nós venhamos viver uma mesmice, porque aqui está dizendo que este é o curso do mundo. Tem pessoas que vão fazer promessas e não vão cumprir, porque não cumpriram o ano que passou. Tem pessoas que vão chorar pedindo o recomeço e não vão ver o recomeço. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, por que o senhor está dizendo que não vão ver? Porque a Bíblia Sagrada está mostrando que não vamos ver. Porque todas as esperanças que nós buscamos, segundo o curso de um mundo caído, nós buscamos a queda e nunca a reconstrução. Quando nós pensamos que vamos reconstruir alguma coisa, podemos nos preparar para a queda, se não entendermos a vida que não foi proposta. Paulo está dizendo que a nossa natureza era essa. Nós projetávamos, nós sonhávamos, nós desejávamos, nós buscávamos muitas coisas. Mas todas estas coisas eram frustradas como o mundo é. Então, existe um desafio para mim hoje aqui, Deus, o Senhor, me deu uma oportunidade de recomeçar a minha vida. Sabe quando? Quando eu aceitei a Jesus. Quando eu levantei a minha mão para Jesus. Quando você levantou a mão para Jesus? Tem quantos anos isso? Quanto tempo isso? E a maneira que Deus te deu, se você levantar as mãos para Jesus, você foi iluminado. Você que estava morto, sem vida, sem esperança, sem oportunidade de sonhar, sem a oportunidade de viver um milagre, uma bênção de Deus, sem a oportunidade de ver coisas novas, desfrutar de coisas novas, sem a oportunidade de ver a tua força, a tua capacidade. Deus disse, hoje eu te trago vida, para você entender que aquilo que eu fiz por você, você sim, em mim, nesta graça, você pode viver esse recomeço. A tua vida pode ter passado por grandes frustrações, por grandes perdas, por grande dor, por muita coisa. Mas nada disso é um ponto final para a tua vida. Nada disso vai determinar o teu futuro. O teu futuro, a tua história já está determinada. E essa está determinada nas minhas mãos, porque eu dei por vós. Por isso o texto diz, estando nós ainda mortos, sem pensarmos em Deus, sem vermos a Deus, sem desejarmos a Deus, ainda assim em trevas, distante de Deus, Deus nos trouxe vida. Estávamos tão em trevas que nós não vimos o que Ele fez. E eu pergunto, depois de termos levantado a mão para Jesus, será que você já viu o que Ele fez por você hoje?
Será que você está vendo na tua caminhada o que Ele fez por você? Porque entenda bem uma coisa, que quando nós vemos, nós tomamos, não é isso? Paulo fala, olha, a esperança que se vê não é esperança, porque como eu espero alguma coisa que eu vejo? Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, se eu estou vendo, irmão, eu não tenho esperança nisso que eu estou vendo, porque se eu estou vendo, eu vou lá e pego. Aí eu quero que você traga a tua mente, a tua visão para Jesus. Ora, como é que você vai buscar uma esperança em Jesus que você está vendo? Quem já está vendo a vida de Jesus aqui revelada? Eu já vi lá no Calvário. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, Ele enviou, e eu vi isso porque está escrito. Os historiadores, Jerusalém, me dá provas de que Jesus viveu na terra, Jesus viveu como homem na terra, Jesus fez milagres e maravilhas, Jesus foi morto, mas ao terceiro dia também, a Bíblia Sagrada e a história também me dá certeza de que Ele ressuscitou dos mortos. Eu já vejo isso, então eu não tenho esperança, eu tomo posse disso, porque isso já está diante dos meus olhos. Eu não espero, eu desfruto. Entendeu agora? Graças a isso. É eu desfrutar. Mas como eu vou desfrutar? Se eu receber graça de maneira religiosa. Aí entra o jargão de muitos, né? Religiosidade que atrapalha. Não, é o religioso que atrapalha. Porque o religioso, ele se apoia na graça, mas ele não se apoia por meio da fé. Porque entenda bem uma coisa, que fé não é uma coisa só que você não vê. A fé não está baseada só nisso não, viu? Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Legal. Então, eu não estou vendo. Aí o camarada dirá, mas eu não estou vendo, mas eu creio. Mas ele crê de que maneira? Ele crê de maneira vã? Ele crê de maneira tola? Ou ele crê de maneira sacrificial? Porque olha bem aqui, quando a Bíblia diz que Abraão teve fé, as obras também cooperou com a fé de Abraão, viu? Como as obras cooperou com a fé de Abraão? Não foi só Abraão dizer, eu tenho fé em Deus, porque isso é graça. A gente só tem fé em Deus por meio da graça. Só nos despertou fé por meio da graça. Mas a graça não nos dá o privilégio de viver uma vida absoluta sem Deus. A graça nos dá a responsabilidade de pautarmos a nossa vida na vontade e no centro do querer de Deus. O mundo não quer isso não. O mundo quer acreditar em Deus. As pessoas querem andar de maneira sem Deus, mas acreditar em Deus. Só em acreditar que Deus está no céu, Ele é vivo, e que Jesus enviou, Deus enviou Jesus para mim, já é muita coisa. Eu creio que Deus um dia vai fazer a obra. Aí o camarada morre sem ver essa obra, porque ele acreditou, mas não tomou atitudes. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele não viu a Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse, Abraão, dá-me o teu filho único. Aí diz o texto que Abraão foi lá, olha, sem remungar, sem reclamar, sem questionar. Sabe por que Abraão não questionou? Sabe por que Abraão não reclamou? Porque era graça. A graça dá a ele uma condição dele sustentar aquilo que Deus pede. A graça dá ao homem o privilégio de se manter naquilo que Deus requer. Graça não é subterfúgio para mim dizer, olha, eu sou fraco. Não. Graça me dá força na fraqueza para vencer
os meus desafios. Quando Abraão sobe o monte, diz a Bíblia que Abraão vai seguindo com o teu filho. Os moços fica jumento, ele sobe. Quando ele está lá em cima, todo mundo sabe. Atitudes de graça. Amolou o cutelo. Que isso, pastor? É atitude de graça, ó. Porque ele está permanecendo. É graça. Ele está amolando o cutelo. Mas enquanto ele está amolando o cutelo, ele está amolando pela graça. Ele está amolando pela graça, porque ele não está desistindo. Ele está alimentando, amolando o cutelo. Ele está alimentando o desejo de Deus. E quando ele está alimentando o desejo de Deus, ele está vivendo pela graça. Mas pela fé, enquanto ele amola o cutelo, ele está dizendo assim, olha para dentro dele, para o interior dele, olhando para aquela faca e amolando ela, ele diz assim, olha, eu creio que ainda que eu venha matar esse menino, eu creio nesse Deus, ao ponto de entender que até mesmo da morte Deus pode ressuscitar ele. Eu vou obedecer, eu vou servir, eu vou seguir o objetivo de Deus, porque eu tenho fé que Deus não vai se ausentar, Deus vai se apresentar de alguma maneira. Isso é fé pautada em graça, porque se não houvesse graça, não ia. Se ele não entendesse, ele não ia. O que deu condição dele ir foi graça. Noé, a terra estava corrompida. Quero te dizer, cadê o Espírito Santo lá para Noé? A gente está mais forte que Noé, você sabia disso? Você sabia que você está mais forte do que Noé? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo foi dado mediante Jesus Cristo. Permanece dentro, hein, crente? Cada ano que você viver, você tem que entender, o Espírito Santo está na minha vida. Eu tenho mais força que Noé. Você tem mais força que Noé. E a Bíblia diz que Noé era homem justo e reto. Justiça e retidão são duas coisas. É agir e andar. Está entendendo? É agir e andar. Quando ele olha para o mundo, Noé está olhando para o mundo. O tempo de Noé, ou o mundo de Noé, na sua época, tinha um curso. E qual era o curso? Todo mundo sabe. Eles andavam em pecado, eles andavam de maneira tão obscura, sem Deus, que eles só erravam. E ao mesmo tempo que eles estavam errando, toda a prática de vida que eles tinham na terra, sem Deus, ela subia até Deus, como um cheiro suave. Só que quando subiu a Deus, era tão fedenda, tão podre, que Deus não tem como. Isso fede, porque pecado fede. Viver uma vida sem Deus fede. É ruim, é péssimo. Então a Bíblia diz que Noé tinha oportunidades, mas Noé buscou guardar o caminho. Ele guardou um curso, uma maneira de Deus agir e Deus pensar. Mas você acha que foi fácil para ele? Também não, porque entenda, o curso faz pressão, mas aquilo que está sobre mim é maior do que a pressão. Que alguém pode dizer assim, mas Noé pecou, tá? Noé amaldiçoou. Sim, mas porque deixou também a sobriedade por aquilo que conquistou. O mundo faz pressão. Mas enquanto o mundo faz pressão, independente das minhas conquistas, eu preciso estar debaixo daquilo que Jesus me deu, porque pode ter certeza
que tendo pouco ou muito, se eu estou debaixo daquilo que Deus me deu e guardando aquilo que Deus me deu, pode ter certeza que você vai desfrutar da vida e você vai desfrutar da novidade de Deus todos os dias. Porque não era porque Paulo tinha um espinho na carne que ele permitiu que o espinho prevalecesse. Mas Deus disse: Paulo, a minha graça te dá poder de sustentar aquilo que para você é um problema. Aí Paulo diz: eu posso todas as coisas, porque a minha força é Ele. Quando o homem tira os olhos disso, irmãos, não tem nada que vai segurar você, porque a sua natureza adâmica, ela está doida a toda hora, a todo momento, querendo florescer e prevalecer sobre a verdade. Não permita isso, mas vença como um bom soldado, em nome de Jesus, pois o dia e a hora não sabemos, mas precisamos estar pronto. Ano que vem, eu preciso buscar esse recomeço em Deus. Se eu errei 30%, 70%, não importa a porcentagem, eu não vou buscar errar, eu vou lutar para errar muito menos, se possível, não errar nunca mais, não quebrar a cabeça, não bater em ponta de faca, não viver frustrações, mas viver promessas de Deus, porque Deus tem promessas para cumprir na minha e na sua vida, todo dia, toda hora. Amém, Jesus? Que você fique com essa palavra, que você receba de Deus, em nome de Jesus. Por isso Jesus quebra o reino do inferno, e falando sobre ele, fala assim: olha, buscai o reino de Deus, isso é a primeira coisa para a tua vida. Não tenha nada em primeiro lugar senão buscar o reino de Deus.